Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa de saúde da RTP África. Um objetivo sempre atual é a busca da felicidade e em que medida ela contribui para o equilíbrio emocional de cada um. Dada a relevância do tema, as Nações Unidas lançaram o Relatório Mundial da Felicidade. O último data de 2017 e classifica a Noruega em primeiro lugar entre 155 países. Os fatores educação, saúde e nível de vida são alguns dos indicadores principais que promovem ou não o equilíbrio e a estabilidade emocional do ser humano. O fim da lista pertence a países em guerra ou de baixo poder económico, como a Síria, o Burundi ou a República Centro-Africana. Procuramos neste programa encontrar atalhos para a felicidade, caminhos para uma vida emocional equilibrada e plena. Para nos guiar nesta descoberta, temos connosco a psicóloga Dória Santos. Muito bem-vinda. Olá, obrigada. Portanto, ser feliz e equilibrado é difícil? Cada um de nós terá a sua resposta, mas como pergunta enquanto psicóloga, não é? A psicologia tem um contributo a dar aí. Falou-me de fatores, também falou agora na apresentação de fatores que são exteriores a nós, não é? Como os países que estão em guerra, são fatores que não dependem do próprio indivíduo. Não é? Pelo menos do ser comum, depende dos governantes, não é? Depende dos países, depende das instituições, mas não do próprio indivíduo. Realmente, essas são as primeiras condições que o ser humano necessita para ser feliz, que é ter as suas necessidades básicas correspondidas, e depois então vamos subindo de patamar, não é? Depois então a saúde, depois a habitação, depois da alimentação. Não é? E então a seguir a educação, e portanto vamos pensando e satisfazendo as necessidades por patamares, e vamos também almejando algo mais quando as necessidades anteriores estão satisfeitas, não é? E relativamente à psicologia positiva, o que é esta psicologia positiva e quais os objetivos? A psicologia positiva é um campo que começou por estudar não só o distúrbio e a doença, não é? Mas também as potencialidades e as forças das pessoas, e estudar como é que as competências pessoais das pessoas levam à excelência, levam a um maior desenvolvimento e florescimento humano. E por isso daí o termo positiva, porque foca no ponto de vista positivo da pessoa humana. Quando falamos em termos como esperança, sabedoria, criatividade, a busca por estes fatores levam de facto ou conduzem a este caminho do equilíbrio? Sim, com certeza que nós na nossa vida não procuramos só não estar doentes, não é? Nós procuramos a saúde, e a saúde também é definida mesmo pela Organização Mundial de Saúde como um espectro muito grande, que implica não só não estar doente. Nós podemos não estar doentes ou podemos não estar bem, mas também não estamos felizes. E, portanto, temos que trabalhar não só para o não adoecer, mas temos que trabalhar dentro de nós pelo ser mais, por ir mais além. E por isso me falava desses aspectos, que são os aspectos que nos ajudam a ser mais felizes. Portanto, nós na nossa vida já sabemos, na psicologia, a psicologia é um campo que tem vindo a desenvolver de uma forma científica, a psicologia positiva, de uma forma científica, como é que se desenvolve a capacidade do ser humano, porque é que alguns seres humanos têm a capacidade de, em condições também muito difíceis, demonstrar as suas melhores qualidades. E então é interessante estudar essas qualidades, porque se nós promovermos essas qualidades em toda a população, talvez as pessoas sejam mais felizes. E tem a ver com o que me estava a dizer, com a criatividade. Nós, quando podemos dar aso à criatividade, quando podemos participar também. Exato. Participação é outro dos fatores, a responsabilidade que podemos assumir na nossa vida, a espiritualidade, num termo lato, não só numa relação com o ser superior, mas numa forma lata, que é podermos ter uma relação próxima connosco, podermos maravilhar-nos com a vida. Tudo isso já é estudado de uma forma científica pela psicologia positiva, que tem estudado o bem-estar,
E outra característica é a esperança, não é? Uma palavra que eu estou aqui a pensar, que é uma característica também muito positiva e que nos traz felicidade. Será que a esperança pode ser trabalhada? Será que pode ser treinada? Pode ser educada? Isso é E que é eu o devolvo interessante. estas questões. A esperança pode ser treinada? Sim, a esperança pode ser treinada. Como imagino, nós em psicologia, ao trabalharmos o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil e mesmo do adulto, trabalhamos uma coisa que é as competências sociais e pessoais, não é? O que é que isto quer dizer? A competência, o saber estar com o outro, saber lidar com situações difíceis, com situações de relação, com situações de exposição. Imagino que trabalhar o fracasso é trabalhar também esta resiliência, esta superação, e que isso está ligado também à esperança. Portanto, nós podemos trabalhar, treinar uma pessoa para ter um pensamento mais positivo, para lidar de forma diferente com o afeto negativo e assim promover o afeto positivo mais vezes, não é? Falou há pouco da questão da necessidade de buscar sempre mais e de ir mais além, que pode promover, de facto, este equilíbrio emocional. Não pode levar também para um outro extremo, quando as pessoas querem sempre mais e nunca estão satisfeitas? Diz-se muito isto, não é? Que o ser humano nunca está satisfeito. Sim. Sim, o ser humano pode sentir o não estar satisfeito. A satisfação pessoal é subjetiva. Isto é, o que é para si felicidade não é para mim, não é? E sim, podemos ir longe demais nesse querer ir além, mas aí é ambição ou é não sabermos autorregular-nos, não é? Porque nós temos que saber fazer a regulação da nossa emoção, dos nossos objetivos. Isso tem a ver com adaptação, um termo mais técnico é estratégias de coping, tem a ver com a adaptação, com a minha capacidade de adaptação a uma situação nova, não é? Muitas vezes nós continuamos, repetimos os padrões que já não são adequados. E isso pode ser o ir longe demais, não é? Exato. Mas este ir mais além é no sentido da excelência humana, não é? De conquistar a excelência, de conquistar, por exemplo, nos vários contextos em que nós vivemos, na educação, nas escolas, nos locais de trabalho, procurar a excelência, procurar meios que facilitem as pessoas desenvolverem-se, não é? E esse é um contributo da psicologia em geral, e a psicologia positiva foca-se muito nisso também. Falou que a esperança pode ser trabalhada, entre outros fatores. É importante que seja desde cedo, estas questões sejam trabalhadas desde muito cedo? Sim, todas estas questões são mais naturais até na criança, não é? Hoje existem... A psicologia positiva pode ser um termo que as pessoas até podem não conhecer, mas toda a gente hoje pensa sobre a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, e ao pensarmos a educação dos nossos jovens, nós queremos pôr lá umas sementes, não é? De esperança, de olhar o mundo, de perspectiva, de natureza, não é? É uma das questões da ligação, da espiritualidade que eu lhe falava há bocado, a ligação connosco próprios, termos consciência de como é que nós estamos, dos nossos estados emocionais, de como é que eu sou, consciência das minhas características, das minhas forças, não é? É muito importante. E daquelas áreas que eu tenho que trabalhar, que é assim que nós falamos. Mas eu preciso de saber também em que é que eu sou boa, não é? O que é que eu posso dar aos outros? O que é que em mim pode ser uma mais-valia? Isto não é só quando chegamos ao mercado de trabalho, não é? Que nós devemos pensar nisso, devemos fomentar nas nossas crianças esse autoconhecimento. E nós estávamos a falar com esse termo técnico de psicologia positiva, mas se desmistificarmos, nós sabemos que nós todos tentamos promover isso, não é? Mas, e estou-lhe a dar o exemplo da educação, na saúde, na promoção da saúde também, não é? As políticas de saúde e o esclarecimento sobre a saúde que as pessoas têm hoje é muito diferente do que se tinha há 30 anos. E essa é também, aumenta a esperança de vida, não é? Podemos fazer até aqui uma metáfora. E aumentar a esperança de vida é aumentar a nossa esperança também, não é? Esta luta contra as doenças deve... E já existe esse movimento de ser também uma luta
pela saúde e uma saúde integral, não é? Uma saúde que contemple também a saúde mental, que contemple também as nossas emoções. Muito bem. Já voltamos a esta busca pela felicidade. Voltamos à conversa com a nossa convidada. Como foi dito no início, no relatório da Organização Mundial da Saúde de 2017, a Noruega foi o país considerado o país mais feliz do mundo. O que é que a Noruega tem que os outros países não têm? Provavelmente essas condições que também referiu no início, não é? Nós precisamos que as condições básicas estejam asseguradas, primeiras que têm a ver com o nosso corpo, a nossa saúde. Todos nós sabemos que quando há um problema de saúde, toda a nossa estrutura muda, não é? E quando ultrapassamos esse problema, até já somos pessoas novas, não é? Exatamente. Portanto, primeiro, tudo o que tem a ver com o nosso corpo e a seguir o que tem a ver com a segurança, não é? E depois, então, nós temos condições para construir outras coisas, não é? A segurança tem a ver com os países em guerra e depois disso nós podemos falar a educação, e a educação é o quê? É promovermos o melhor em nós, não é? Promovendo o melhor em termos de formação. Eu creio que deve ser isso que a Noruega contempla às pessoas, um espaço, depois disso, não é? Um espaço para as pessoas poderem partilhar, poderem participar. A democracia, não é? A democracia também está contemplada na questão da felicidade. Eu estava-me a recordar de ter visto um depoimento de um refugiado da Síria, de um homem, que me dizia: nós antes preocupávamos muito com a democracia, mas neste momento nós estamos muito preocupados com a segurança. E, portanto, eles perderam, não é? Sendo um país em guerra, perdeu um nível nesta busca pela felicidade. E realmente temos muitas discrepâncias no nosso mundo ao nível dessa busca. A Noruega tem conseguido, não é? Falou em democracia, questões como liberdade, as questões também até económicas, tudo isto influencia a nossa busca pela felicidade, ou a condição, é uma condição para a felicidade, estas questões? Até um nível. Não é? Até um nível, mas a partir de certo nível as condições são diferentes, as condições são interiores, são relacionais. Portanto, e já são estas que estamos a falar: a criatividade, não é? A responsabilidade, podermos ter responsabilidade sobre nós próprios e sobre os outros traz felicidade. Não é? Já têm sido divulgados alguns estudos assim: somos mais saudáveis quando cuidamos de alguém, não é? E, portanto, a saúde pode ser ao nível das relações, e por isso hoje a psicologia também trabalha sobre as organizações, as instituições. Será que nas nossas instituições nós coordenamos-nos de uma forma saudável? E, portanto, a ciência já está a olhar para questões como a espiritualidade, a criatividade, a esperança e a responsabilidade de uma forma científica, tentando discernir o que é que podemos, onde é que nos podemos focar para ter, por exemplo, maior bem-estar. E sempre sabendo que existem fatores comuns, mas existem também uma experiência subjetiva, não é? Existe essa experiência. A partir de certo nível existe a experiência subjetiva, a experiência de cada um. E a promoção da saúde, podíamos dizer que está ali muito perto da promoção da felicidade também. Se nós não considerarmos só a saúde física e soubermos que existe a saúde mental e existe a saúde espiritual, então já estamos a trabalhar. E, portanto, é uma organização. Existem, por exemplo, organizações da sociedade civil, não é? Quando as pessoas se organizam para cuidar do próprio bairro, Exato. para cuidar da floresta, não é? Que, infelizmente, é tão atual hoje em Portugal, essa preocupação. Para participar, para reunirem-se e resolverem um problema da sua comunidade, não só ao nível nacional, mas também tudo isso são manifestações de que não estamos só preocupados com o dia-a-dia, com a alimentação, não é? Com o nosso corre-corre no trabalho-casa, mas que há mais em nós, não é? E isso também engloba na nossa luta pela felicidade. Antes de entrarmos, estava-lhe a falar de um projeto de rádio onde eu trabalho, que é uma rádio de crianças para crianças, e nós vemos ali muita felicidade, não é? Porque vemos as crianças a poder serem crescidos e a poder ser-lhes dado um papel, uma responsabilidade e muita esperança no que é um de ser
quando forem mais velhos, porque já estão a experimentar, diminui os medos, diminui uma certa ansiedade e aumenta. É um exemplo para o que nós temos estado a falar, não é? Aumenta o leque de competências que eles têm, que vão sendo experimentadas e que depois podem ser postas em prática no futuro. Portanto, estão a trabalhar para ter uma maior responsabilização e participação comunitária. E fazendo uma pequena provocação, falamos da diferença entre os países mais desenvolvidos, como a Noruega, que de facto está no primeiro lugar neste ranking da felicidade, versus os países em vias de desenvolvimento que têm outros problemas e que por isso nestes relatórios estão sempre nos últimos lugares. Nestes países, em países menos desenvolvidos, não há pessoas felizes e equilibradas? Com certeza. É interessante a sua pergunta, que tem a ver com a questão da resiliência, não é? Há sempre pessoas, foi estudada na Segunda Guerra Mundial, foi também uma altura em que a psicologia positiva e os estudos sobre a resiliência surgiram muito, porque verificou-se que pessoas que tinham passado por todo o trauma da guerra, da Grande Guerra, havia pessoas que continuavam muito produtivas e felizes. Não é? E que tinham um trabalho construtivo. E sim, há pessoas que reúnem condições. Essas condições não são particulares dessas pessoas, essas condições são as tais que podem ser treinadas. Tem a ver com uma flexibilidade interior de adaptação, não é? Nós, em psicologia, chamamos as tais estratégias de coping, uma flexibilidade. Tem a ver com a comunicação também, com a espontaneidade, não é? Eu tenho um problema, eu consigo chegar ao outro, pedir ajuda e consigo oferecer também a minha ajuda, não me isolo. Não é? E por aí adiante existem várias características que ajudam e contribuem para a resiliência, que é também um estudo que é muito importante para esta questão do bem-estar e da saúde. Portanto, é importante ter um elevado nível de resiliência e isto também pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado, que estas pessoas têm mais resistência a situações de risco, não é? Existe risco sempre na nossa vida, não é? E nós sabemos, agora já somos adultos e sabemos isso, não é? Ao longo do crescimento vamos compreendendo que a vida não é toda cor-de-rosa e que vão existir desafios, não é? E ser resiliente é, no fundo, fazer um equilíbrio entre este risco e a proteção que nós temos, proteção interna. Eu acho que a chave pode ser o autoconhecimento, não é? A chave para isto tudo, nós psicólogos temos estado a lutar por isso, para que o autoconhecimento e o desenvolvimento das pessoas, aqui estamos a falar de um desenvolvimento interior, porque depois destas condições externas estarem asseguradas, ao que me falou, nós também temos que trabalhar o desenvolvimento interior e nós temos estado a trabalhar nesse sentido, de pôr também o desenvolvimento e o autoconhecimento na ordem do dia. E isso pode existir na escola, em que nós promovemos comportamentos saudáveis, promovemos interações saudáveis nas organizações e a um nível mais macro também nas sociedades e nos países, não é? Porque também as condições de vida são a nossa base, mas as culturas também devem influenciar a felicidade das pessoas, não é? Nós podemos pensar que na Noruega também existe igualdade de género, por exemplo, ou maior igualdade de género, que existe uma maior conquista na luta pelos direitos humanos. Portanto, se nós pensarmos só em educação e em saúde, não vamos estar a ver tudo. Com certeza as pessoas sentem-se satisfeitas porque têm trabalhado por uma maior participação e comunicação e existe com certeza um sistema de monitorização quando as coisas não estão bem e de adaptação, readaptação. Eu acho que se não formos muito fixos, se formos mais flexíveis, nós conseguimos colmatar a questão da saúde ao nível comunitário e da promoção da saúde também ao nível mental. Com certeza. E se quer saber qual a pergunta escolhida entre os nossos espectadores, fique connosco e participe. Basta para isso aderir à página do Viva Saúde e escrever-nos. Hoje vamos responder à Flora Ascensão, que pergunta: a minha filha adolescente tem problemas de integração na escola, o que fazer para ajudar? O que é que esta mãe pode fazer para ajudar a sua filha? Olha, a pergunta é tão vasta, não é? Não sei a idade, não sei como é, só sei que é uma menina, não é? Exatamente. É adolescente, é uma menina adolescente.
É aquela fase mais complicada da vida dos nossos filhos, como dizemos. Quer dizer, eu acho que nós é que temos medo, porque talvez não seja mais complicada, porque quando nós olhamos para trás, qual é a fase que nós nos recordamos que foi tão boa, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que nós não estamos Tem a ver com as perspectivas também, não é? Exatamente, não estamos a pôr... Para os pais é a fase mais desafiante, mas Exato. provavelmente para um jovem é uma fase de grande florescimento e grande desenvolvimento, porque existe um desenvolvimento ao nível cognitivo e ao nível físico muito rápido, não é? E às vezes discrepante. Como é problemas de integração? Procurar ver se existem técnicos na escola ou na comunidade, um técnico que a possa ajudar, falar com o diretor de turma, com certeza, e ver com calma, não é? Onde poderá estar a origem do problema. Às vezes a comunicação na adolescência, como estávamos a falar, não é muito pacífica, o que não quer dizer que não seja um processo construtivo, não é? Mas procurar, se a comunicação com a filha possa não estar neste momento no seu melhor, tentar falar com os técnicos, com o conhecimento da filha também, perceber a origem do problema, que eu também não sei qual é, mas que tentar não ficar sozinha, Exato. não é? Não ficar sozinha, não se isolar e, com base nas características da filha, procurar ajuda. E conhecer os nossos próprios limites também é importante? Sim, porque por causa da aceitação, não é? Nós tivemos a oportunidade de falar da aceitação no programa sobre Mindfulness. Exato. Não é? Aceitarmos o que estamos a sentir neste momento. Olha, estou nervosa, vou falar para a televisão. Vamos aceitar isto, não é? Respirar, não é? E ver qual a melhor forma, então, de ultrapassar. Mas primeiro temos que aceitar que as coisas são como são e que as emoções também estão lá. Não é? É difícil essa aceitação, porque por vezes sentimos que a sociedade acha que nós não devemos sentir o que estamos a sentir. E há a tendência de querer então disfarçar esses sentimentos ou achar que nós é que estamos errados, que não devíamos estar a sentir desta forma. Pois é uma grande questão, não é? Sim, aceitar-nos uns aos outros também, não é? Se nós nos aceitarmos a nós, vai ser mais fácil podermos aceitar o que está ao nosso lado, porque é preciso uma literacia, já que estamos, não é, num programa sobre saúde, é preciso maior literacia sobre a saúde mental também, não é? Porque fugirmos dos sentimentos através de outra atividade, porque através das redes sociais, através do ecrã, porque não colocarmos as coisas em cima da mesa com naturalidade, não é? Eu creio que esse é um convite também que a psicologia como ciência, ou como a psicologia clínica, a psicologia da saúde, é um convite também que faz assim às pessoas. Falou em relação às redes sociais. Saber lidar com as redes sociais também pode influenciar para a busca, a perseguição desta questão do equilíbrio, tendo em conta que cada vez mais se usam as redes sociais, cada vez mais os jovens são influenciados e influenciam, agora já há os influencers e etc. nas Sim. redes sociais. É também importante sabermos equilibrar este uso das redes sociais? Sim, equilíbrio é o mote, não é? Para a nossa conversa de hoje. É interessante a pergunta que me faz, porque nas redes sociais há uma certa aparência de felicidade, Exato. por vezes, não é? E as pessoas querem muito ser felizes. E realmente, mas nas redes sociais às vezes é só o mostrar, não é? Exatamente. E nós não sabemos, temos que fazer aqui uma leitura mais real. Há sempre a questão de eu ter a ilusão de que tenho muitos amigos, mas não vejo estes amigos, não estou com estes amigos, não partilho com estes amigos. Há questões mais fictícias e mais reais. É muito útil, as redes sociais podem ser muito úteis porque torna tudo mais rápido e podem nos aproximar,
No entanto, nós temos que fazer uma ponderação interior do que é mesmo real, mesmo daquilo que nós partilhamos, temos que pensar do que é real, do que sou eu mesmo, não é? E por vezes as pessoas, tendo em conta, como disse, há a tendência de mostrar a felicidade no Facebook, que pode não ser real, e muitas das vezes, principalmente os mais jovens, os adolescentes, têm a percepção de que toda a gente é feliz, menos eles próprios. Sim, porque a parada está a subir, exatamente, não é? exatamente. São pessoas belas, toda a gente mostra a sua melhor fotografia, não é? E para os adolescentes que estão numa fase que dão muita importância à aparência física, ao seu desenvolvimento físico, é ali um confronto muito maior, não é? Sim, há riscos, mas também há grandes potencialidades. Nós temos que saber moderar, não é? Mas sim, é uma pergunta muito interessante porque pode ser às vezes águas movediças, a questão da felicidade e das redes sociais, não é? Nós precisamos de maior aproximação na nossa sociedade, agora voltando ao contexto português, por exemplo, não é? Nós sentimos, não é? que o espaço em que os adolescentes estão em convívio ou em relação é diminuto e que então há um recorrer às redes sociais no completar desse espaço e, portanto, talvez nós tenhamos que aumentar o tempo de relação real, não virtual, e diminuir um pouco o tempo da relação virtual, mas não sei, isto talvez seja a minha opinião, que existem muitas atividades saudáveis que podemos equilibrar e também através dos mídias, não é? Porque os adolescentes dão tanta importância que nós temos que saber utilizar também esses meios para chegar a eles. Exatamente. E o ser otimista também ajuda neste equilíbrio emocional? Sim, sim, também está na lista das pessoas mais resilientes, o ser otimista, porque no fundo tem a ver com uma gestão de expectativas, com certeza, mas não se perde nada. E até que ponto é que podemos dizer que a pessoa é otimista ou até que ponto é que a pessoa esconde um pouco ou camufla para não se deparar com a realidade ou não ter que enfrentar a realidade? É preciso haver como disse há bocado, as emoções e o nosso desenvolvimento cognitivo não estarem separados, não é? As emoções e a cognição têm que conversar, não é? Porque temos que sempre que nos ir ajustando. As coisas às vezes não correm como nós queremos, mas nós temos que saber aceitar, para podermos falar connosco próprios e então reajustar e pensar então qual é o plano B. É? Eu acho que isso faz parte da espontaneidade. Espontaneidade também é uma das características das pessoas mais felizes, segundo a psicologia positiva, que tem estudado cientificamente estas questões. Muito bem, e em jeito de finalização da nossa conversa, a pergunta que toda a gente quer saber: qual a receita para a felicidade? Pois. É mais difícil. É mais difícil. Nós podemos apontar algumas coisas a não fazer, não é? Para não adoecermos, não é? Podemos apontar também coisas que é geral para o ser humano e que têm a ver com a felicidade, como nós falámos hoje. Podemos tentar também estar em conjunto e fazer com que a criatividade surja neste sentido de, em comunidade, sermos mais felizes. Mas é bom não fechar como uma receita, porque senão não resulta, não é? Porque tem a ver com isso, tem a ver com essa espontaneidade e com deixar cada um ser quem é. Muito obrigada por estes esclarecimentos e por esta quase receita para a felicidade e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. E chegamos ao fim de mais uma viagem, desta vez pela alma humana.